Eu tive acompanhando por alto, pelo menos, né, a atuação política de alguns parlamentares sobre o escândalo do INSS. Né? Infelizmente foi algo lamentável o que ocorreu com milhares de pessoas, milhares de cidadãos, onde trabalharam por bastante tempo e ao decorrer da vida tendo a expectativa de simplesmente se aposentar em paz, depois de já ter contribuído muito para o país. E infelizmente acaba que vem pessoas mal intencionadas e acabam aproveitando de certas brechas, tanto na legislação, quanto certas brechas no judiciário, quanto certas brechas em qualquer outro tipo, né, de condição que se instaure para poder tirar proveito de pessoas que eu, de certa forma, considero indefesas. Né? Dois tipos de pessoas eu considero indefesas. As que não têm condição de correr atrás pelos próprios direitos, né, que seriam aí crianças, pessoas com condições especiais, idosos, mas também as pessoas que nunca souberam dos seus direitos. Então, isso acaba sendo algo deplorável justamente porque essas pessoas elas tiveram sim o seu direito violado de simplesmente desfrutar de um certo tempo durante o período final da sua vida, né, de todos aqueles benefícios que são de direito delas. E isso me fez pensar o quanto essa perda acabou influenciando nelas, o quanto essa perda acabou gerando para elas, não um sentimento específico de revolta, por exemplo, mas o quanto elas conseguiriam, talvez com resiliência, superar essa situação. E a resiliência não seria simplesmente abrir mão de simplesmente seus direitos, abrir mão do dinheiro que lhe foi roubado, abrir mão do que lhe foi perdido e continuar a vida, mas como que essa perda influencia no comportamento das pessoas ao decorrer, né, pelo menos do processo de perda. Já estudei bastante processos de luto, mas o luto em si seria o luto de uma perda de uma pessoa. Só que a gente não para lembrar que a perda ela acaba acontecendo em qualquer âmbito, não só no âmbito relacional, ou seja, com as pessoas. No âmbito financeiro também, você ter bens e acabar sendo perdido de você. Enfim, qualquer condição que haja perda, isso pode acabar te influenciando, mas eu queria hoje conversar com você justamente sobre como que a perda ela pode talvez mostrar para você que você é uma pessoa além daquilo que você simplesmente se baseia a ter perdido. Meu nome é Wallace, eu sou estudante de psicologia e filosofia, esse é o tema central, e o de hoje seria justamente o quanto a perda pode influenciar a sua vida, ou melhor, o quanto você talvez é influenciável pela perda que você sofreu. E uma das perdas, geralmente, que as pessoas mais acabam relacionando, que acaba sendo duro de enfrentar e dificultoso de repor, seria a perda financeira. Eu hoje entendo que a perda financeira, a depender da idade da pessoa, a depender do profissionalismo que ela tenha, a depender da mentalidade que ela carregue, acaba sendo talvez até mais fácil de você conseguir novamente. Às vezes a gente vê alguns milionários, bilionários falarem que se perdesse todo o dinheiro eles conseguiam talvez recuperar o dinheiro que talvez eles já possuam e um pouco mais. Acho que talvez isso daí seria um pouco de arrogância tentar falar dessa forma. Entendo que muitos deles de fato têm capacidade para isso, mas a arrogância de imaginar que talvez eles consigam recuperar tudo de novo do mesmo jeito, da mesma forma. Eu me sentiria um pouco mal de tentar conseguir tudo de novo do zero. Eu, se talvez fosse desse tipo de pessoa, tentaria talvez recuperar coisas novas, mas o que eu quero trazer aqui justamente seria que eu não preciso talvez me preocupar tanto com essa questão financeira, justamente porque o financeiro ele é uma parte do que eu vivo. Ele estrutura a minha base de vivência. Então, basicamente, eu não dependo do dinheiro para viver, mas o dinheiro ele me facilita alguns recursos, como por exemplo, poder pagar um convênio, poder comprar um alimento de qualidade, poder talvez comprar uma vestimenta de qualidade, poder me deslocar com talvez mais distância numa cidade, por exemplo, ao invés de pegar uma condução comum de R$ 5, eu pagar um Uber, eu pegar um BlaBlaCar, enfim, fazer com que eu consiga ter mais experiências. Então, hoje o dinheiro eu entendo que ele é talvez um dos instrumentos mais importantes para trazer qualidade de vida. Algumas pessoas dizem que dinheiro ele não traz felicidade, mas como diria, né, nosso poeta brasileiro, dinheiro compra até amor verdadeiro. E a depender do caso, esse amor verdadeiro pode significar que talvez o amor que você tenha hoje possa ser pelo dinheiro, o amor que você tenha hoje pode ser pelo que o dinheiro traga a você, mas de qualquer forma o dinheiro é só uma parte daquilo que você vive, ele não é a base fundamental do que você vive. Então, se talvez hoje você depende do dinheiro
dinheiro para viver, eu talvez tenha que te orientar a fazer pelo menos, né, um acompanhamento terapêutico, porque isso é uma situação relativamente grave. Os cristãos, eles geralmente, pelo menos os protestantes, associam o culto a Mamon como o culto do dinheiro. E eu não vejo que talvez isso precise ser de forma tão radicalizada dessa forma, a ponto de demonizar o dinheiro. Não, o dinheiro sim, talvez seja o principal instrumento hoje de você conseguir se manter, sustentar sua família e ainda assim planejar um futuro de qualidade. Mas o dinheiro, ele não pode ser pelo menos o guia que gere a sua vida. Ele vai ser o que facilita ela, mas não vai ser pelo menos o principal, tá certo? Outro ponto que talvez as pessoas não entendem sobre a perda seria a perda da opinião. Às vezes a pessoa fica muito enclausurada, fica presa, rígida sobre a própria opinião que ela tem, alegando que ela está conservando os próprios valores. Mas, convenhamos, se porventura somos seres em evolução, que a todo instante a gente consegue aprender mais, a gente tem a capacidade de evoluir e se desenvolver, por que ficar preso estático em uma situação que lá atrás você viu que não valia a pena e que talvez aquilo ter aberto mão de tal condição proporcionou você chegar hoje onde você está? Então, por exemplo, abrir mão de uma opinião radical sobre um time de futebol. Tem pessoas que brigam, se degolam, acabam brigando, desavenças ocorrem familiares, justamente porque a opinião de um acaba se sobressaindo sobre a opinião do outro. No meu entendimento tá tudo bem, mas no entendimento de muitos é o fim de uma relação. Às vezes irmãos param de se conversar justamente porque um torce para um time e o outro para um time diverso, um time diferente. E a opinião, ela geralmente deveria ser o fator que mais muda na sua vida. Por quê? À medida que você vai adquirindo mais aprendizado, você começa a entender que o aprendizado que você teve anteriormente, ele não é suficiente para galgar a sua vida. Ele é sim correlato a talvez novos aprendizados que você venha a ter, mas ele também vai fazer diferença com um complemento do que você pode talvez adquirir de informação hoje. Então, se talvez você tinha uma informação, por exemplo, que talvez seria vantajoso, né, investir, por exemplo, dinheiro em CDB, que seria já um rendimento, né, com pouquíssimo risco, talvez seja interessante para você hoje aplicar esse dinheiro, já que você talvez tenha uma grana guardada, em talvez a bolsa. Que aí nesse caso você consegue talvez viver de dividendo, você consegue talvez ter um rendimento maior a longo prazo, enfim, você consegue ter pelo menos um risco maior. Então se você ficar preso, por exemplo, a uma opinião, talvez você não tenha a condição de experimentar novas experiências. E infelizmente muitas pessoas acabam ficando rígidas sobre esse tipo de condição, porque a mudança de opinião implica que elas estão erradas. E isso é mentira. A sua opinião, ela é sua, não tem o certo ou errado. Existem sim condições éticas e morais que precisamos manter, mas isso não significa que você talvez não possa abrir mão da sua opinião para melhorar quem você mesmo é. Tem um rapaz que eu me comunico com ele, um amigo meu, né, da faculdade, que a gente conversa bastante sobre política e a gente diverge bastante sobre condições de esquerda, condições de direita. Às vezes um concorda com o que a direita fala ou com o que a esquerda fala, depois um ou outro discorda do que a esquerda ou que a direita fala. Só que temos sim uma relação positiva e saudável, porque a gente entende que a qualquer momento a nossa opinião pode mudar, porque as informações que a gente adquiriu ainda não são suficientes para a gente definir com base sólida tudo aquilo que a gente vive. Por quê? Porque o que a gente vive está em constante mudança. Não tem como falar que talvez uma pessoa que eu identifico, que vai de acordo com os propósitos que eu tenho para a comunidade, para a sociedade, para a nação, ela vai ser sempre da mesma forma estática. Ela vai ser sempre daquele mesmo jeito e talvez ela consiga até concluir todos os projetos que ela desenvolveu. Bem possível que não. Então não adianta, por exemplo, eu defender com unhas e dentes uma pessoa se talvez a minha opinião ela pode ser mudada para uma pessoa melhor ou para talvez um dia me candidatar, etc. Não que seja um pensamento meu de forma nenhuma, mas é uma relação que eu e esse meu amigo temos, justamente de trocar informação, cada um dialogando com o seu ponto de vista, mantendo a ética e o respeito, sempre tentando trazer pontos positivos sobre a própria defesa. Então, é um relacionamento socrático. Ele traz uma informação e eu contesto, eu trago uma informação e ele contesta. Quando não há como responder, a gente estuda, melhora, aprimora a nossa capacidade argumentativa e depois a gente volta a conversar novamente e debater novos assuntos, o que facilita e pelo menos amplia, né, a visão de conhecimento dos dois. E isso é muito bom.
E também correlacionando pelo menos perda, né, que não vai te prejudicar no sentido de mudar quem você é, mas que sim, facilita você saber quem você é hoje, são seus bens. Se talvez hoje você perdeu algum bem material, se você talvez perdeu algum bem que você gostava bastante, que você tinha muito apreço, e esse bem seu, praticamente definia quem você era, então a gente tem que ter um entendimento bem claro aqui de que, se porventura o bem que você tem representa quem você é, então você pode ser qualquer pessoa e ao mesmo tempo você não é ninguém. Porque no momento que você tiver a perda daquele bem, fica um pouco difícil se relacionar com uma pessoa que era dependente de um objeto. Por exemplo, eu conheço um outro rapaz, né, que seria já parente um pouco mais distante, que ele sempre carrega no bolso dele um terço. E eu não tenho nada contra a visão religiosa da pessoa, mas eu já vi casos de quando ele sai na rua, né, ele não conseguir se comportar de forma normal, né, de ter confiança em si mesmo, simplesmente porque ele estava sem aquele amuleto. E aquele amuleto, ele representa uma segurança que ele tem sobre o objeto e não sobre a fé dele. Então a fé dele é tão líquida quanto a própria autoconfiança, porque ele não consegue entender que ele continua sendo a mesma pessoa sem aquele amuleto. Então, se talvez hoje você perdeu um livro, entenda que você é uma pessoa que vai muito mais além daquele livro. Se você talvez perdeu sua carteira, você é uma pessoa muito mais além daquela carteira. Eu entendo que às vezes tem aquelas condições, né, que às vezes acaba sendo burocrático, ter que trocar documento e tudo mais, mas vamos levar em consideração o contexto prático. Se você é uma pessoa que depende de um objeto para continuar sendo quem você é, então você só é quem você é pelo objeto que você tem. No momento que você não tiver objeto, você não vai ser mais ninguém. E isso é ruim. Pense quanto de oportunidade você está perdendo, né, de talvez ser uma pessoa melhor, de viver mais com o que você vive. Isso é superficial demais, você acreditar que quem você é definido pelo que você tem, tá bom? Muitas pessoas acabam acreditando que de fato quem elas são definidas por vezes, né, com base no que elas têm. Por exemplo, algumas pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, algumas pessoas que às vezes têm só um carro, algumas pessoas que já fizeram inúmeras faculdades, algumas pessoas que às vezes não sabem nem onde elas estão, mas elas acreditam que têm um poder de influência maior, né, do que as outras pessoas. Então, pensa comigo, se hoje você é quem você é por fatores muito mais superficiais do que esse. São por fatores coerentes, né, são por fatores que têm hoje pelo menos um peso maior do que simplesmente bens materiais. E você é uma pessoa de fato fantástica, porque pensa comigo, tudo que você já aprendeu, tudo que você já viveu, tudo que você experienciou, define muito mais quem você é do que aquilo que você possui, porque o que você possui é de uma forma ou outra transitório, em algum momento vai acabar, em algum momento você vai deixar para trás, em algum momento não será mais suficiente carregar aquilo, porque talvez daqui para frente ou em um determinado momento você se transformará em uma nova pessoa. Tá certo? O que eu queria deixar para vocês hoje seria muito mais uma reflexão, mas fico à disposição para ajudar. Deixe nos comentários se precisar, curte, segue, compartilha e muito obrigado e até o próximo. Valeu!